Tem gente na família e entre os amigos que só porque é íntimo de Deus, só porque é o que mais ora, só porque é o que mais jejua, não conversa mais na linguagem de ninguém. Vai pro monte, aí desce do monte cuspindo fogo. Aí o colega pergunta: e aí, velho, que horas são? 11 remene velha. Não brinca com a esposa, não brinca com os filhos, ou ela não brinca com o marido, não brinca com os filhos. Por quê? Porque ela pensa que santidade é cara fechada. Jesus é simples demais. João 13, o versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até ao fim. Vocês poderiam, por gentileza, dizer isso? Os amou até ao fim. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, versículo 1, diz que antes da festa, Jesus, sabendo que já estava chegando a hora de passar para o Pai, através da sua morte na cruz e ressurreição e ascensão, ele amou os seus. Sabendo que estava indo para o Pai, ele amou os seus. Como que ele os amou? Versículo 3: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Perceba que o versículo 1 diz que Jesus sabe que já está na hora de voltar para o Pai. O versículo 3 diz que Jesus sabe que todas as coisas já estão em suas mãos. Ele se levanta da ceia, no versículo 4, tira as vestes, toma uma toalha. As vestes que ele tira é aquela capa sem costura, que só sacerdotes e reis usavam. Então ele tira a roupa de sacerdote e rei, que os soldados acharam essa capa tão interessante que lançaram sorte sobre ela para ver quem ficava com ela. Não rasgaram essa capa, mas lançaram sortes, negociaram. Quando Jesus foi crucificado, ele pega a toalha e coloca na cintura, por isso o texto diz: cingiu-se. Depois ele pôs água numa bacia. Imagine, por favor, Jesus se levantando de uma ceia, tira a roupa oficial, fica só com a roupa de baixo, pega uma toalha, coloca na cintura, pega água, enche uma bacia, arrasta a bacia até os pés dos discípulos. É isso que ele está fazendo. Tendo amado os seus, sabendo que estava na hora de ir para o Pai, sabendo que todas as coisas já estavam em suas mãos, se levantou da ceia, tirou a capa, pegou a toalha, colocou na cintura, pegou água, encheu a bacia, começou a lavar os pés dos discípulos um por um e enxugava com a toalha da cintura. Não sei se você lembra de Mateus capítulo 3, o texto diz que João disse: eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dos pés de Jesus. Por quê? O menor servo da casa, quando chegava alguém na casa, ele se ajoelhava, tirava as alparcas da pessoa convidada para lavar o pé daquela pessoa. João diz em Mateus 3 que diante da grandeza de Jesus, ele se sente indigno de se comportar como o menor servo de uma casa. Isso quer dizer que em João 13, Jesus está se comportando como o menor servo da casa. Jesus é simples demais. Quando Jesus está lavando os pés deles, aí chega o pé de Pedro. Aí quando chega no pezão de Pedrão, Pedrão encolhe o pé e diz: o Senhor não vai lavar meu pé, nunca me lavarás os pés, Senhor, tu lava meus pés. Pedro está dizendo: tu és grande, soberano, dono de tudo, tudo já está na tua mão, o mundo está na sua mão e agora o Senhor coloca meu pé? Não, o Senhor não vai lavar meu pé.
Aí Jesus disse a Pedro: o que eu faço você não sabe agora, mas vai entender depois. Aí ele: nunca me lavará o pé. Pedro é teimoso igual a gente: nunca lavar meu pé não. Que é isso, Senhor? Que é isso? Aí Jesus diz: se eu não te lavar, você não tem comunhão comigo. Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro: faz o seguinte, lava a cabeça, lava a mão, lava o pé, lava eu todo. Como quem diz: não me deixa fora da comunhão contigo. Versículo 13, Jesus diz: versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, ou seja, ele acabou de lavar os pés dos discípulos, enxugar os pés dos discípulos, se levantou, tirou a toalha, devolveu a toalha, empurrou a bacia, pegou a capa, colocou sobre si. Depois que terminou de lavar os pés, tomou as vestes, se assentou outra vez à mesa, diga à mesa, e disse-lhes: entenderam o que eu acabei de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ele não está mandando você literalmente chegar onde tiver pessoa, pegar uma bacia e lavar o pé. Ele está ensinando duas coisas: seja humilde e sirva as pessoas ao seu redor. Eu dei o exemplo, como eu fiz, façam. Pois o servo não é maior do que seu senhor. Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus é quem nos enviou e nós somos os enviados. Se ele, o que envia, fez o serviço menor, por que não nós, os enviados? Por que não fazermos também o menor serviço para a glória dele? Quem entendeu o que Jesus fez, diga amém. Pastor, o que tem a ver o tema Jesus, família e amigos? Primeiro, os discípulos eram a família de Jesus. Jesus tinha uma família na terra? Tinha. Começa com José, Maria, seus irmãos e seus discípulos. Se não, vejamos Mateus 12, 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Esse que falara aqui é quando Jesus está numa casa pregando. Aí chegaram algumas pessoas e disseram: sua família está lá fora, está te chamando. Aí Jesus disse para esse que trouxe o recado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendeu a mão para seus discípulos, Mateus 12, 49, e disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus apontou para os discípulos. Então os discípulos formavam a família de Jesus. João capítulo 20, versículo 17, Jesus disse a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus chamava os discípulos de meus irmãos. Versículo 1: amou os seus até o fim. Amar até o fim aqui significa amá-los completamente, amá-los totalmente. O que Jesus sabe? Ele sabe no versículo 1 que já está voltando para o Pai. Ele está pertinho do Pai. Faltam no máximo 7, 8 dias para ele ter toda a glória devolvida, como ele disse em João 7. Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já estava sentindo os braços do Pai. E quando ele está bem pertinho do Pai, sentindo o Pai, conectado ao Pai, ele se ajoelha e se conecta aos pés sujos dos discípulos. Quanto mais perto de Deus, mais perto de gente. Tem mulher de Deus que fica chata.
quando cresce na intimidade com Deus. Tem uns obreiros que viram um pai chato quando vira presbítero. Teve um irmão lá em São Paulo que foi levado ao presbitério. Aí aquela glória, aleluia, sou presbítero. Aí no outro dia que acordou, a esposa: meu bem, tomar café. Meu bem não, presbítero. Tem gente na família e entre os amigos que só porque é íntimo de Deus, só porque é o que mais ora, só porque é o que mais jejua, não conversa mais na linguagem de ninguém. Vai pro monte, aí desce do monte cuspindo fogo. Aí o colega pergunta: e aí, velho, que horas são? 11 remene velha. Não brinca com a esposa, não brinca com os filhos, ou ela não brinca com o marido, não brinca com os filhos. Por quê? Porque ela pensa que santidade é cara fechada. Jesus é simples demais. Ele está conectado ao Pai, ele está perto do Pai, e naquele momento que ele poderia se ensoberbecer, porque tem gente que pensa que comunhão com Deus é se angelicalizar. Na hora que ele tem a chance de se parecer um anjo, é aí que ele é mais humano e faz o serviço do menor servo de uma casa. Segunda coisa que ele sabia, versículo 3: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o Pai falou para ele: filho, tu já és dono de tudo. Tu já és o possuidor de tudo. Mesmo assim o texto diz: ele amou os seus até o fim, sabendo que dominava tudo, amou os seus até o fim. Tem gente que só ama na família, e tem gente que só ama os amigos enquanto não tem nada. As coisas começam a melhorar, começam a dominar algumas áreas, começa a dominar algumas coisas, começa a ter algumas conquistas, já não consegue amar. Não confio em ninguém. Irmão, cuidado com esse tipo de gente que diz que não confia em ninguém. Talvez seja você que seja indigno da confiança de alguém, porque se você confiasse em alguém, esse alguém que você confia saberia dos seus podres. Por isso você está com medo de confiar em alguém. Deus nunca te prosperará só para você ficar tirando o extrato bancário e ficar olhando: ó, eu tenho estalhado. Deus nunca te prosperará só para você ficar contando vitória e ostentando. Não, não e não. Deus não me dá para ostentar. Deus me dá para compartilhar. Deus me dá para dividir. No casamento não existe meu nem dela, é nosso. Pais prosperam para cuidarem primeiro um dos outros e deixarem herança para seus filhos, e filhos prosperam para cuidar de seus pais na velhice. É diabólico ser capaz de amar, ser capaz de estar perto, ser capaz de ajudar apenas quando nada tem. É orgulho, é soberba. Jesus amou, Jesus está com a sua família, mesmo sabendo que está mais perto do Pai, mesmo sabendo que Ele domina todas as coisas. Segundo lugar, a família de Jesus na terra não era perfeita. A família de Jesus não era perfeita. Quer ver que é igualzinho a nossa família? Versículo 2: acabada a ceia, o diabo colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Na família de Jesus teve alguém que o diabo falou no coração dele. Aí tu acha que na tua família não vai ter ninguém que vai dar ouvido pro capeta? Tu acha que na nossa casa não vai ter ninguém, na nossa parentela não vai ter ninguém que de vez em quando vai emprestar a boca para Satanás? Pode ser você, pode ser eu. A Bíblia diz que o diabo tomou o coração de Davi. Agora o diabo falou no coração de Judas. Paulo escreveu aos Efésios para nós não darmos lugar ao diabo.
Se o diabo agiu na família de Jesus, imagina a nossa. Na família de Jesus tinha briga por posição. Eles discutiam para saber quem seria o maior. Não é só na sua família que tem briga por herança. Não é só na sua família que tem disputa quem vai usar o controle da televisão primeiro, quem vai comer a gordura da carne, quem vai assistir o programa preferido primeiro. Na família de Jesus tinha essas disputas. Na família de Jesus tinha um lerdo. Toda família tem um lerdinho. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu vou para o Pai, e vocês sabem o caminho para onde vou. Toda família tem um entrão. Aí veio o entrão Tomé. Ninguém aqui sabe o caminho não. Ainda bem que Tomé foi o entrão, porque quando Tomé entra no meio da pregação, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí quando Jesus acaba de falar, ninguém vem ao Pai senão por mim, aí entra o lerdinho, Filipe: quem é o Pai? Aí Jesus olhou para Filipe e disse: eu estou há tanto tempo com você e tu me pergunta quem é o Pai. Tu lembra de Lucas 24, irmão? Dois lerdos, a Bíblia chama de nécio, que o outro significado é tolo. E em Provérbios e Eclesiastes, tolo, posso falar? É idiota. Então tem dois no caminho de Emaús, em Lucas 24, andando. Será que ele era o Messias? Será que ele era o Salvador? Aí Jesus aparece no meio dos dois. Jesus aparece no meio dos dois. Do que vocês estão falando? De um homem que curava, era uma benção. Jesus só que ele morreu. Aí tem umas mulheres falando que ele ressuscitou, e Jesus no meio. Tem umas mulheres falando que Jesus ressuscitou. Aí Jesus estressou: nécios de coração, tolos, se fosse aqui na Bahia, lerdos, para entender que era necessário que o Filho do Homem sofresse para depois entrar na sua glória. Aí Jesus vem falando desde Gênesis até passar pelos profetas, até chegar no Novo Testamento. Bom. Aí Jesus fez que ia passar. Olharam para Jesus e disseram: tá tarde, entra, fazer um lanche. Aí Jesus diz: tá bom, eu vou entrar. Aí Jesus entra, se assentou à mesa e não reconheceram. Pegou o pão, não reconheceram. Quando Jesus parte o pão, Jesus diz: eu vou ter que fazer algo sobrenatural para ver se eles me reconhecem. Aí Jesus desaparece. Aí um olhou para o outro. Mas Jesus amava todos eles. E Pedro? Valentão. Mas quando o negócio apertava, perna para quem tem. Toda família tem um valentão. Toda família tem um lerdinho. Lerdinha não. Chia. Toda família tem um dinheirista. Judas. Quanto vale o perfume? 300. Quanto vale Jesus? 30. Quanto vale aquele programa lá? Eu pago. Quanto vale o iPhone? O quanto eu quiser pagar. E o tênis, o quanto eu quiser pagar. E a camisa, o quanto eu quiser pagar.
E a prestação do carro? Eu que trabalho, mulher, eu que pago. Uma oferta para um projeto missionário. Isso tudo, nós já dá dízimo, já dá oferta. Ainda tem que ajudar com R$ 5 para o negócio dos casal. Tá falando. E aí, irmão? E aí? É que eu não achei uma versão dizendo assim, ó. E Jesus foi lavando os pés dos discípulos. Quando chegou no pé de Judas, ele pulou. Judas, me dá seu pé. Lavou, enxugou. Ele amou todos completamente. A família de Jesus não era perfeita, mas era amada. Não é porque sua família tem imperfeições que você vai deixar de amá-la. Se você a ama, você vai se esforçar para que ela seja melhor a cada dia. Amor e verdade, amor e evangelho, amor e doutrina. Não desista do seu lar, não desista da sua casa, pois Jesus não desistiu da sua família que era imperfeita. Por que que você vai desistir da sua, se o próprio Jesus não desistiu de você? E o diabo, ele ainda quer agir na nossa família. Pedro estava lá. Pedro sabia que o diabo estava agindo em Judas. 1 Pedro 5:5, Pedro escreveu: jovens, se submetam aos anciãos, sejam submissos uns aos outros, se revistam de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo está de olho na sua família, mas o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? O sangue de Jesus está sobre a sua casa. Terceiro lugar, é na família que prova que se ama. Não adianta eu dizer que amo a Luana, eu tenho que provar. Não adianta eu dizer que eu amo o Eliseu Filho e a Esté Caroline, eu tenho que provar. Família é o local onde se prova que se ama. E Jesus provou que os amou. Versículo 1, amou os seus até o fim. Versículo 4, levantou da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha, pegou a bacia e lavou os pés. Prova de amor. Servindo, linguagem de amor é serviço. Eu não amo a minha família se eu não a sirvo. Você não ama a sua família se você não a serve. Esses dias, a minha sogra falou com o meu sogro para lavar os pratos. Ele quer lavar pratos, não é cor de homem não. Falei, meu sogro, Jesus lavou os pés dos discípulos, e tu não pode lavar prato? Ele, essa foi boa. Quem ama, serve. Não explora, serve. Você não tem uma empregada, você tem uma esposa. Você não tem uma empregada, você tem uma mãe. O cabra acaba de comer e deixa o vale de ossos secos na mesa. Mãe, mãe, nós não conseguimos servir uns aos outros e falamos que amamos. Jesus demonstrou o amor servindo. Agora, Jesus fez entre os discípulos o que ele fez na eternidade. A família eterna de Jesus é o Pai e o Espírito Santo, os anjos. Entre os discípulos ele fez o que ele já tinha feito lá. Quer ver? Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele olhou para o Pai na eternidade e disse: Pai, eu vou encarnar, eu vou assumir a natureza humana, eu me ofereço para ser servo, Pai. Ele fez na terra o que ele fez na eternidade. Você tem que fazer aqui o que você já faz na sua casa. Eu vou repetir para aplicar.
Jesus fez na terra o que ele havia feito no céu. Você tem que fazer na igreja o que você é em casa. Porque tem gente que aqui é um anjo, mas em casa é um demônio. Isso é hipocrisia. Tem gente que aqui é adorador, mas em casa xinga o dia todo. Sirva na sua igreja, desde que você também é servo na sua casa. Como que eu, como pregador, pastor, vou servir a noiva do Cordeiro sem ter capacidade de servir a minha esposa? Como que eu serei um instrumento de bênção no púlpito da minha igreja se eu sou uma maldição no sofá da minha casa? Nós provamos amor pelos nossos servindo. Jesus provou que amava os seus trabalhando entre eles, chamando-os para o serviço, cumprindo o serviço do menor servo da casa. Efésios 5: marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite seu marido como a igreja respeita Cristo. Isso é Efésios 5. Efésios 6: filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Quarto lugar, o serviço na família é do maior para o menor. O líder ou os líderes na família ou nos relacionamentos são o exemplo do serviço. Em todo relacionamento sempre tem um líder, sempre tem um cabeça, sempre tem um provedor. E esses, à luz da Bíblia, devem ser o exemplo de serviço. Versículo 14: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo. Se eu que sou o líder, se eu que sou o chefe, se eu que sou o soberano, me prostrei e servi a vocês, vocês devem servir uns aos outros. Só que a nossa máxima, na maioria das vezes, pastor, é: por que para ser aplaudido tem que ser ela e não eu? E na hora do serviço, por que eu e não ela? Nas glórias sou eu e no serviço o outro. É esse tipo de gente que só vê problema na igreja. Ar-condicionado, problema. O som, problema. E a música, problema. E o teto, problema. E a tua língua? Quem nada faz reclama de tudo. Gênesis 18, quando Deus visita a casa de Abraão, a Bíblia diz que ele deu ordem aos servos para prepararem um banquete, porque Deus veio em forma teofânica, mas o próprio Abraão preparou algo para colocar diante de Deus. Quando você chega em Gênesis 19, 2 anjos foram na casa de Ló. A Bíblia diz que Ló só deu ordem para que fizesse um bolo, ele mesmo não fez nada. E a diferença? Volte para o capítulo 18. No capítulo 18, Deus se ofereceu e disse para Abraão: eu vou voltar na sua casa. E no capítulo 19, Ló teve que insistir para os anjos entrarem. E os anjos disseram assim: vamos passar a noite na rua, não vamos entrar na sua casa. Onde não houver exemplo de serviço na liderança, onde os pais não ensinam seus filhos o serviço, onde os líderes não ensinam aos liderados através do serviço, Deus não permanece nessa casa, a paz não habita nessa casa. A hombridade, a feminilidade, o caráter de filho, pai, aquele versículo: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio, não vai ser realidade numa família onde um não serve o outro. Se Jesus está servindo sua família, que são os discípulos, por que temos dificuldade em servir nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos? Agora,
primeiro lugar, os discípulos eram uma família. Segundo, a família de Jesus não era perfeita, nem a nossa. Terceiro, é na família que provamos que amamos. Quarto, na família o maior serve o menor, um serve ao outro, o líder é exemplo de serviço. Quinto lugar, Jesus estabelece um padrão. Em todo relacionamento é necessário ter um padrão. Tem amor? Tem, mas tem um padrão. Olha só o versículo 7. Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas saberá depois. 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará o pé. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Me escute, por favor. Jesus está fazendo algo externo para representar algo interno. Jesus está lavando os pés, chamando os discípulos para uma lavagem de caráter. E o que ele está dizendo é: sem pureza não terá relacionamento comigo, sem pureza não vai ter comunhão comigo, sem esforço por santidade não vai andar do meu lado. Padrão. É pergunta retórica. Jesus ama? Sim ou não? Sim. Lava os pés acreditando neles? Sim. Lavou os pés até de Judas? Sim. Mas tem um padrão: eu te amo, mas sujeira eu não aceito. E o que é que eu faço? Eu coloco a bacia, eu coloco água na bacia para te mudar, para te lavar, para te purificar. Há um padrão estabelecido. Você pode ser amiga daquela moça, você pode ser amigo daquele rapaz, mas vai chegar um nível que vai bater de frente com o seu padrão. Aí você diz: opa, nisso aí a gente não concorda. Opa, nisso aí eu não aperto a sua mão. Ei, moça, rapaz, igreja, líderes, vocês precisam estabelecer um padrão e não baixar o padrão. Existem propostas que não te serão feitas se você manter o padrão. Tem igreja que não me convida para pregar porque sabe do meu padrão. Tem propostas que fazem a amigos, mas não fazem a mim, sabe do meu perfil. A equipe que cuida do meu Instagram fica me mandando lá gráfico: esse mês perdemos 5.000, esse mês perdemos 7.000 seguidores, esse mês perdemos 10.000. Deixa vazar. Eu não vou descer o nível, vou continuar pregando o mesmo evangelho, a mesma verdade. É padrão estabelecido. Aquela amiguinha sua, feminista, feia, fedorenta, pode te chamar uma única vez com alguma proposta de deixar o sovaco cabeludo, de ficar mostrando os peitos na rua, de ficar xingando todo tipo de homem. Você olha para ela e diz: talvez você não saiba, eu sou crente. Se ela te fizer proposta pela segunda vez, está te desafiando. Você vai dizer: eu já te avisei, eu sou crente. O que é isso? Padrão. Mas se a proposta é sempre: fuma aí, velho, toma um aí, velho, bora pegar a mina ali, doido, depois tu vai pro culto. Então você não tem padrão estabelecido. Se qualquer bandido, safado, carnal, mundano faz piada com seu nome, com a sua esposa, com a sua história, com a sua vida, você ainda não estabeleceu o padrão. Não está se comportando como homem de Deus, não está se comportando como mulher de Deus. Senhor, não vai lavar meu pé não. Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Mas o Senhor não ama? Amo. O Senhor não acredita em nós? Acredito, mas tem que me deixar lavar. Esse é o padrão. Aceita ou vaza? Não, Senhor, lava a mão, lava a cabeça, lava o pé. É o mundo que tem que se submeter ao nosso padrão e não o contrário. Lembra de Daniel capítulo 5? Belsazar fez o banquete para 1.000 nobres e Daniel era nobre. Daniel era da linhagem real. Daniel era da tribo de Judá. Daniel no capítulo 1 é o mais sábio, no capítulo 2 é o líder dos sábios, no capítulo 4 é o conselheiro do rei. No capítulo 5 o rei fez um banquete para 1.000 homens, mas diz o texto: Daniel não foi convidado.
O texto diz que foi um banquete com prostituição, idolatria e cachaçada. Pensaram quando fizeram a lista de convidados: esse aqui não vem, nem adianta convidar. Padrão é você quem estabelece. Se você se comporta conforme um padrão estabelecido, a proposta nem chegar vai. Bora colocar os funcionários aqui para mentirem, para ver a empresa crescer mais. Mente mais, vende mais. Nome fulano, fulano, ciclano. Não, esse aqui nem adianta, é crente. O padrão é: se eu te lavar, tem parte comigo, a gente continua junto. Se não aceitar ser lavado, Pedro, a gente não continua junto. Tem outro padrão, tem outro padrão. Meu Deus, tem outro padrão aqui. Fala após mim, por favor, diga: ou sou Judas ou Jesus. Escolhe. Olhou? Jesus? Então tem que lavar o pé de Judas. De novo, tem outro padrão: ou tu é Judas ou tu é Jesus. Se você for Judas, tu é o traidor. Não, pastor, misericórdia. Então tu é Jesus. Tu tem que lavar os pés do traidor. Não há outra opção. Isso é evangelho. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar eu primeiro. Eu sou o padrão do amor. Jesus elevou o padrão nesse capítulo. Coloca aí bem bonitinho para a igreja ler. 13:34. Aparece, né? Parece que aparece. 13:34. Haja. Não ageu. Haja. Cadê? Desviou? Vou ler. 13:34. Olha o padrão elevado. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como? Amei uns aos outros como? Como eu vos amei. O padrão não é mais você. Eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Não, você tem que amar o outro como eu amei você. Sendo capaz de servir quem foi desleal. Como foi que eu amei vocês? O Senhor pegou a bacia, lavou o pé. De quem? De quem vai fugir quando o Senhor for preso. De quem? De quem vai te vender por 30 moedas de prata. Lavei os pés de quem? De quem vai te negar 3 vezes. Como eu fiz, fazei vós também. Ou você é Judas que trai, ou você é Jesus que lava os pés do traidor. Ah, pastor, mas só de olhar para o Judas já me dá uma agonia. Então para de olhar para o Judas e olha para o caráter de Jesus. Eu sei que sozinha você não consegue. Eu sei que sozinho você não consegue, e Jesus sabe também. Por isso em João capítulo 15 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas em Filipenses 4:13 Paulo disse, você também pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Último ponto da nossa mensagem: a mesa revela. Olha Judas na mesa, no capítulo 12. Versículo 2: fizeram a ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. A casa se encheu do cheiro do unguento.
Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Mentira. Olha o versículo 6. Ele disse isso não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Meu Deus, diante da mesa, o povo está se alegrando, ceando, diante de Jesus. A Maria vem e adora Jesus com perfume, um monte de macho suado numa casa. Maria vem e deixa a casa cheirosa. Aí Judas libera o odor fétido da murmuração. Que desperdício, era para vender esse perfume, não era para derramar assim. Lembrou do chato na mesa? A chata na mesa, está todo mundo congratulando, todo mundo se alimentando. Aí a irmã vai e lembra da mágoa. Olha, não esqueci não, viu? Mas eu não esqueci não. Aí começa aquela discussão e fica a lembrança da contenda. E vem um menino rebelde, respondão. E vem o outro com um cigarrão. E começa as disputas na mesa. E o diabo gerando um Judas na mesa. Alguém tem que ser Jesus nessa mesa. Jesus olhou e disse: deixa, porque ela está me ungindo para minha sepultura. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus acalmou a reunião diante da mesa. Que tipo de gente você é na mesa? Se é que você se assenta à mesa. A esposa fez o almoço bonitinho, a vovó fez a comidinha, tá tudo cheirosinho. Mas dificilmente o Judas vai conseguir sentar-se à mesa e agradecer pelo pão, agradecer pelo feijão, agradecer pelo ovo frito ou cozido, ou não sei o que mais lá, que as mulheres falam um monte de coisa. Não consegue louvar a Deus pelo suor que se transformou em providência. E o máximo que a gente faz às vezes diante da mesa é: ó Senhor, abençoe o que tem, que não venha mais ninguém, amém. Mesa é culto. Vou repetir: mesa posta é culto. Em algumas casas, a irmã acabou de fazer almoço, aí ela senta-se à mesa e o maridão: cadê você, meu amor? Estou no Globo Esporte. E o menino no Facebook lá no quarto: mãe, traz para mim. E a mesa vazia. Cuidado com seu comportamento à mesa. Sabe por quê? Judas está na mesa, assentado diante da mesa, no capítulo 13. Jesus também. Ou você é Judas ou você é Jesus na mesa. Aí diz o texto, versículo de número 27: e após o bocado entrou nele Satanás. Jesus deu um bocado para Judas. Um bocado é pão molhado. Versículo 28. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que Jesus havia dito a Judas. Judas está à mesa com os outros discípulos e o diabo entrou nele na mesa. Aquele que era uma tribulação na mesa agora ficou endemoniado na mesa. Parece que é nessas horas que o Satanás entra em alguém, nas famílias, só para esvaziar a mesa. Porque para tirar aquele momento de olharmos um na face do outro, para tirar de nós aquele culto em família, 2 ou 3 reunidos, Jesus no meio sendo adorado. Foi diante da mesa que o Senhor prometeu a Abraão em Gênesis 18 que voltaria na casa dele. Foi diante de uma mesa que Davi diz que o Senhor unge a cabeça dele e o honrava diante de seus inimigos na mesa. Foi diante de uma mesa que Jesus expôs que havia um traidor. E a ceia do Senhor lembra-nos o banquete de uma mesa.
Eu encerro essa palavra te dizendo algo, irmão. Eu encerro essa palavra te dizendo algo muito incômodo, irmã. Olha isso. Capítulo 13, versículo 31. Tendo ele saído, versículo 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu, diga, saiu. Saiu de onde? Da mesa. O tema é Jesus, família e relacionamentos. Você sabia que tem gente, Jesus, família e amigos. Você sabia que tem gente que você tem que deixar sair da mesa? Existem certas pessoas que não são pessoas certas para continuarem diante da sua mesa. Preserve a mesa, guarde a mesa, santifique a mesa. Jesus vai afastar da sua família quem chora com ela, mas é só lágrima de crocodilo. Jesus vai afastar da sua família quem está abraçando, mas é abraço de tamanduá. Que ele tire o Judas, que ele tire o espírito de Judas de nós. Mas não é isso que é incômodo, não. É o que eu vou dizer agora. Me ajuda só mais uma vez. Judas saiu de onde? Da mesa. Versículo 31. Olha isso, pastor. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Mateus 26 diz que Jesus cantou um hino. Quando? Quando Judas saiu da mesa. Enquanto ele está na mesa, Jesus não canta. Mas quando ele sai da mesa, Jesus canta. Eu falei que era incômodo, posso falar? Posso? Quando você sai da mesa, você faz falta ou faz um favor? Quando você sai de casa, você faz falta ou faz um favor? Estava me incomodando. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, a única vez que a Luana estressa é quando eu vou viajar. Isso deve ser espiritual. Eu vou orar, vou pôr a mão na cabeça dela. É os que têm coragem, não tenho nada. Eu falei, o que está acontecendo? Aí quando eu fui, eu falei assim, pelo amor de Deus, você casou com um pregador itinerante, eu preciso viajar. Eu não viajo todo dia. Eu me esforço para só apenas final de semana eu cumprir meus compromissos. Porque esse estresse? Rapaz, a mulher olhou para mim, falou bem assim: você gostaria que eu ficasse feliz quando você saísse de casa? Se a esposa fica feliz, se os filhos ficam felizes quando você sai de casa, tu faz um favor quando sai de casa. A sua missão é fazer falta. O marido precisa sair pelo dever e voltar com prazer. Se você, ao sair, faz um favor, ao chegares, ninguém lavará teus pés, ninguém te receberá com alegria. Se ao saíres você fizer falta, o seu retorno será um favor de Deus, será uma bênção de Deus.